Nas vossas mãos, bom Deus, entrego o meu espírito, meu coração, minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade. Concedei, porém, que com tudo vos sirva, vos ame, vos agrade e sempre vos louve. Amém. Então, começando agora com Tertuliano, que é um escritor eclesiástico. Para muitos, ele não é um padre da igreja, no sentido técnico do termo, existe disputa sobre isso, porque no final da vida ele apostatou para a heresia do montanismo, tá? Mas muito se aproveita do que ele escreveu, porque tem uma fase da vida dele onde ele foi católico. Ele nasceu entre 150 e 200, lá em Cartago. Vamos começar. Sola Escritura, novamente, como temos repetido todo o vídeo, não é a negação da tradição, simplesmente nega-se que a tradição possa emitir doutrinas que não estão na Bíblia. Então, para o protestante, somente a Bíblia pode confirmar e emitir uma doutrina de fé. A tradição só pode interpretar a Bíblia, mas nunca pode emitir essa doutrina. Vamos ver então o que Tertuliano achava da tradição. Só tem uma obra chamada De Corona, da coroa, né? O contexto da obra é o seguinte: um soldado cristão, ele se recusou a colocar na cabeça uma coroa de louros, né? Porque ele não queria se vangloriar de mérito e nem servir a dois senhores, na época lá do imperador. Então prenderam esse soldado, acusaram ele, né, de estar contra o império e mataram o rapaz. Então Tertuliano ele intervém após a morte para argumentar em favor desse soldado cristão. E é interessante que os adversários lançam contra Tertuliano os mesmos argumentos que os protestantes usam contra a Igreja Católica. Vamos ver? É fácil exigir imediatamente onde está escrito que não devemos ser coroados. Mas onde está escrito que devemos ser coroados? Na verdade, ao exigirem a garantia das Escrituras de um lado diferente do seu, os homens pressupõem que o apoio das Escrituras não é necessário para eles mesmos. Pois se disserem que é lícito ser coroado porque as Escrituras não o proíbem, será igualmente replicado que, pela mesma lógica, é ilegal ser coroado, porque a Escritura não ordena. O que a disciplina fará? Então, o que acontece? A situação sobre ser coroado ou não ser coroado não está presente na Escritura. Existe um silêncio aqui, né? E aí Tertuliano está dizendo assim, ó, os adversários perguntam a Tertuliano, onde está escrito que não é para coroar? Né? E Tertuliano responde, e onde está escrito que é para coroar? Quer dizer, silêncio por silêncio, né? A gente não consegue definir. Então o que vai fazer? O que fazer nessa hora, né? Então olha como ele vai argumentar no capítulo 3. Se nenhuma passagem das Escrituras o prescreveu o ato de não usar coroa, né? Certamente o costume, que sem dúvida fluiu da tradição, o confirmou. Pausa. A tradição está confirmando um costume, né, que não está na Escritura. Pois como pode alguma coisa ser usada se não tiver sido transmitida primeiro? Agora olha, parece um católico quanto um protestante aqui. Mesmo quando imploramos a tradição, a autoridade escrita, diz você, deve ser exigida. Ou seja, o pagão romano, contra Tertuliano, diz que a tradição não basta, que tem que ter autoridade escrita para validar a doutrina. Igualzinho os protestantes falam para nós. E Tertuliano lança a questão. Perguntemos, portanto, se a tradição, a menos que seja escrita, não deveria ser admitida, que é toda a base da controvérsia, praticamente católica protestante, né? Então vamos ver algumas doutrinas que o Tertuliano segue, né, falando. Certamente diremos que isso não deveria ser admitido, se nenhum caso de outras práticas que, sem qualquer instrumento escrito, mantemos apenas com base na tradição, e depois no semblante do costume, nos proporcione qualquer precedente. Então Tertuliano está dizendo aqui que existem algumas práticas que eles mantêm com base apenas na tradição, sem qualquer instrumento escrito, né? Para tratar brevemente desse assunto, começarei com o batismo. Quando vamos entrar na água, na presença da congregação e sob a mão do presidente, professamos solenemente que renegamos o diabo, sua pompa e seus anjos, né? Aí diz, com isso somos imersos 3 vezes. Olha a tríplice imersão batismal já no ano 150. Fazendo um compromisso um pouco mais amplo do que o Senhor designou no Evangelho. Ora, Tertuliano está admitindo que ele está indo além do que está escrito e que isso está só na tradição. Como que você pega um escritor eclesiástico desse e diz que ele crê só na Escritura? Meu Deus do céu, né? Vamos mais uma. Sempre que chega o aniversário,
fazemos oferendas aos mortos, como homenagem. Esse está no mesmo parágrafo, né, que são os costumes que ele está falando, né? Consideramos ilegal jejuar, ajoelhar-se, né, em adoração no dia do Senhor, e fala outras coisas. Então, as oferendas aos mortos, também da tradição, né? Olha lá, a cada passo, continuando o parágrafo, a cada passo em movimento, a cada entrada e saída, quando colocamos nossas roupas e sapatos, traçamos na testa o sinal, que é o sinal da cruz, né? Olha o sinal da cruz, no ano 150. Se para essas e outras regras você insistir em ter uma injunção positiva das Escrituras, não encontrará nenhuma. A tradição será apresentada a você como seu criador, o costume como seu fortalecedor e a fé como seu observador. Essa razão apoiará a tradição, os costumes e a fé. Você mesmo perceberá ou aprenderá com alguém que o tenha feito. Passou o carro em cima dos protestantes. Por quê? Se parece outras regras, você insistir em ter uma prova escrita, não tem. É a tradição que foi o criador, né? E ele crê nisso. Então, aqui já podia acabar o vídeo. Tertuliano não creu em sola escritura. Mas eu vou mostrar mais provas ainda e no final eu vou lidar com as passagens que o blog 2 Dedos de Teologia, né, postou lá e diz que Tertuliano cria como eles. Então, vamos mais uma. Vamos ver o que para Tertuliano eram as regras de fé. Tem uma obra de Tertuliano chamada Prescrição contra os Hereges. Muitos hereges valentinianos, marcionitas, diziam que a Igreja Católica não tinha toda a verdade, né? Eles diziam que os apóstolos não sabiam de tudo e que tinha uma parte da revelação que estava com eles, né, com os marcionitas e tudo. Então eles enganavam as pessoas, tá? Então eles saíam por ali falando assim, ó, esses apóstolos aí, esses católicos, não sabem tudo não de Jesus Cristo. Nós temos um conhecimento secreto, né, que eram os gnósticos. Então, como que Tertuliano combate esse pessoal, tá? Vamos lá. No capítulo 26. Agora, o que foi que os apóstolos pregaram? Em outras palavras, o que Cristo lhes revelou, não pode ser devidamente provado de nenhuma outra maneira, senão pelas mesmas igrejas que os apóstolos fundaram pessoalmente, declarando o evangelho a eles diretamente, tanto viva voce, como é a frase, e posteriormente por suas epístolas. Ele está citando 2 Tessalonicenses 2,15, né? Ficai firme nas tradições que vos ensinamos, tanto por viva voz quanto por epístola, por palavra. Resta então demonstrarmos se essa nossa doutrina, da qual agora demos a regra, tem sua origem na tradição dos apóstolos, e se todas as outras doutrinas não procedem ipso facto da falsidade. Mantemos comunhão com as igrejas apostólicas porque nossa doutrina não é em nenhum aspecto diferente da deles. Esse é o nosso testemunho da verdade. Qual é o testemunho da verdade, Tertuliano? Não está escrito aqui que é porque está conforme a Escritura. Está dizendo o seguinte, o meu testemunho é verdadeiro, por quê? Porque eu estou conforme a tradição das igrejas com sucessão apostólica. Então o que confirmava a verdade para Tertuliano não era somente a Bíblia. Era também a tradição apostólica e a igreja, né? Como nós já vimos no livro de Corona. Mais uma. A noção muito primitiva de que o consenso universal ele é isento de erro. Só, quando nós argumentamos contra protestantes, falando da tradição, eles dizem que não é possível nós extrairmos uma doutrina da tradição porque existem dissidência. Um padre fala uma coisa, outro padre fala outra coisa, e é como se fosse uma confusão, né? E Tertuliano vai mostrar aqui que nem sempre isso acontece. Para alguns pontos de doutrina, a coisa é universal. Então ele diz lá, ó, quando, porém, aquilo que está depositado entre muitos é considerado um e o mesmo, não é resultado de erro, mas de tradição. Pode alguém, então, ser imprudente o suficiente para dizer que errou quem transmitiu a tradição? Isso está no 28 da prescrição contra os hereges. Qual que é a ideia aqui? Os apóstolos, quando eles saíram pregar, e os seus discípulos, eles saíram pelo globo terrestre fundando igrejas, certo? E naquela época não tinha internet, não tinha telefone, então as igrejas não se comunicavam entre si. Quando muito uma carta, mas era muito pouca comunicação, tá? Se você encontrar uma crença na igreja primitiva que está em todas as igrejas, a única explicação é que isso tenha vindo dos apóstolos. Porque seria impossível que os apóstolos ensinassem, por exemplo, a doutrina A, né, em todas as igrejas, depois num local específico surgisse uma heresia B,
né, e essa heresia tomasse todas as igrejas, numa época sem comunicação, sem que ninguém combatesse isso, né? Então, é por isso que ele está dizendo que quando as igrejas concordam com algo, é porque esse algo é apostólico, mesmo que não esteja escrito. Vamos mais uma. Outra característica que impede o solo escritura em Tertuliano, fundamentar o conhecimento do evangelho na tradição e não na própria escritura, como faz Calvino erroneamente. Então vamos lá. Afirmo que o evangelho de Marcião está adulterado, e Marcião afirma que o meu está. Agora, o princípio do tempo, que determina que a autoridade reside naquilo que será mais antigo, deve resolver a questão para nós. Então, vamos lá. Marcião diz que o evangelho de Tertuliano está alterado. Tertuliano diz que o de Marcião. Como que resolve o impasse? A mesma autoridade das igrejas apostólicas fornecerá evidência também para os outros evangelhos, os quais possuímos através de seus meios e de acordo com o seu uso. Quero dizer, os evangelhos de João e Mateus. Ou seja, ele está colocando a validade da escritura. Como que ele identifica que aquilo é escritura? É porque a igreja diz que é. É basicamente isso. A tradição da igreja identifica a escritura, e não a própria escritura, como diz Calvino nas suas Institutas, livro 1, capítulo 7 e 4. Daí, vírgula, a suprema prova da escritura se estabelece reiteradamente da pessoa de Deus falando nela. Quando vocês forem ler nas Institutas, Calvino ele coloca a validação do cânon bíblico. Como que ele sabe que aqueles livros são escritura? Ele diz que é por testemunho interno, que ele lê o livro e Deus fala com ele que aquilo é escritura. Mas não para Tertuliano. Tertuliano tira da igreja. Outra que é interessante, Tertuliano chegou a aconselhar a não discutir escritura contra escritura. Vamos lá. Ele percebeu desde muito cedo que os hereges eles não aceitavam as escrituras de Tertuliano e quando aceitavam eles davam outra interpretação. Vamos lá. Ora, essa sua heresia não recebe certas escrituras e mesmo que receba, ela perverte por meio de acréscimos e diminuições para a realização do seu próprio propósito. E tal como recebe, não recebe na sua totalidade. E mesmo quando recebe algo de forma íntegra, ainda assim a perverte até por meio da invenção de diversas interpretações. E aí qual é a solução para isso, né? Ou seja, ele não recebe o meu livro, quando ele recebe ele também deturpa tudo. Olha o que ele diz. Nosso apelo, portanto, não deve ser feito às escrituras. Gente, você imagina um protestante falando isso? O que vocês acham de um blog protestante que diz que Tertuliano defendeu sola escritura? Você acha que ele leu o padre? Né? Nosso apelo, portanto, não deve ser feito às escrituras. Nem deve ser admitida controvérsias em pontos em que a vitória será impossível, ou incerta, ou não suficientemente certa. Mas mesmo que uma discussão baseada nas escrituras não colocasse ambos os lados em pé de igualdade, a ordem natural das coisas exigiria o estabelecimento desse princípio, o único que devemos discutir. Olha o princípio. A quem reside a mesma fé a qual pertencem as escrituras? Vou ler de novo. A quem reside a mesma fé a qual pertencem as escrituras? Está dizendo que a escritura tem dono. De quem e através de quem e quando e a quem foi transmitida aquela regra pela qual os homens se tornam cristãos? É uma pergunta retórica, falando da igreja, né? Pois onde quer que seja manifesto que a verdadeira regra e fé cristãs estarão, haverá também as verdadeiras escrituras e suas exposições e todas as tradições cristãs. Ou seja, você tem que perguntar na igreja, né? Novamente colocando aí. Depois tem uma tradição oral sobre João, né? Uma tradição breve aqui, contra Marcião no livro 3, né? Ele diz que, exceto de fato que a opinião dele certamente convencerá outros, dele é Marcião, tá? Como os precoces e um tanto abortivos marcionistas, a quem o apóstolo João designou como anticristos, quando negaram que Cristo veio em carne. Isso é interessante, porque ele está dizendo aqui que quando João fala dos anticristos na Bíblia, está falando dos marcionitas, mas isso não está no texto, né? É mais um conhecimento da tradição, que ele sabe, por tradição oral, que está explicando mais ainda o que o apóstolo estava falando. Isso é bem interessante. Bom, vamos para as supostas provas protestantes, na qual Tertuliano teria sido um defensor do sola escritura. Olha o que diz o blog 2Ds Teologia, né? Pelo menos é o texto que está lá no blog. Pois mesmo o apóstolo, a sua declaração, que ele faz não sem sentir o peso dela, de que Cristo morreu,
acrescenta imediatamente, de acordo com as Escrituras, a fim de que ele possa aliviar a dureza da declaração pela autoridade das Escrituras e assim remover a ofensa do leitor. Está em Contrapraxias 29. Então, o que ele está falando aqui? Né? Que tem uma declaração que é chocante, que Cristo morreu, e aí o apóstolo coloca, de acordo com as Escrituras, para aliviar a dureza da declaração. E o que isso tem a ver com a Escritura ser a única regra de fé infalível, como dizem os protestantes? Não é porque você exaltou a Escritura ou diz que ela tem autoridade, que ela é a única autoridade. Pessoal, veja, as passagens que eles citam em prol do solo da Escritura, todas são harmonizáveis com a teologia católica. Mas as passagens que nós estamos citando, eles não conseguem harmonizar com a deles. Vamos mais uma. Olha aqui, ó. Essa é uma passagem que ele cortou no meio, né? Para tentar... o recorte do recorte, né? Vamos lá. Certamente não se poderia crer até mesmo nessas coisas do Filho de Deus, a menos que elas fossem dadas a nós nas Escrituras. Está em Contrapraxias 16. Aí o protestante fala, nossa, a menos que fosse dada a nós as Escrituras. Se não fosse as Escrituras, então acabou. Então só a Escritura, né? Gente, continua lendo. Vamos lá, ponto e vírgula, né? Então, a menos que fosse dado as nossas Escrituras. Possivelmente, nem mesmo o Pai acreditaria nelas. Pai com P maiúsculo, tá? Deus Pai. Mesmo que tivessem sido dadas nas Escrituras. Uma vez que esses homens o levaram ao ventre de Maria, tá falando de Cristo, né? O colocaram diante do tribunal de Pilatos e o enterraram no sepulcro de José. Gente, isso é uma hipérbole. Ele está falando que a encarnação e a paixão de Cristo são eventos tão extraordinários que é difícil crer nisso, né? E que é somente a Escritura para fundamentar isso aí, entendeu? Ele diz que nem mesmo Deus Pai acreditaria na coisa, né? Então, o que isso prova? Prova que a Escritura pode nos compelir a acreditar em coisas extraordinárias. É isso que prova. Mas não prova só a Escritura. Não tem nada a ver uma citação com a outra. A outra, né? Que a Escritura é suficiente, seria, né? Então vamos lá. Só para dar o contexto, né? Que é uma coisa também que quase nunca é feita quando protestantes citam padres da igreja em prol do solo da Escritura, eles não dão contexto, tá? Então assim, Praxeas, ele dizia que o filho era o pai. E, portanto, o pai teria morrido na cruz, e não o filho. Né? Então essa é uma das heresias de Praxeas, né? E aí, vai lá, Tertuliano e diz assim, silêncio, silêncio sobre tal blasfêmia. Contentemo-nos em dizer que Cristo morreu, o Filho do Pai, e que isso seja suficiente, porque as Escrituras nos disseram assim. Pessoal, a Escritura é suficiente para dizer que Cristo, o Filho do Pai, morreu na cruz. Para esse ponto que está sendo discutido. E não que ela é suficiente, não é porque ele falou a palavra Escritura e suficiente na mesma frase, que disso se conclui que a Escritura é suficiente para tudo, que não tem tradição, que não tem nada, né? Então, olha um pouco a forçação de barra que o pessoal faz para tentar dizer, né, que os padres eram a favor, não, que eles eram proto-protestantes, é tudo só da Escritura, né? Aí mais um, que fala sobre a voz do Espírito Santo, né? E por que deveria eu, um homem de memória limitada, sugerir alguma coisa a mais? Por que recordar algo mais nas Escrituras? Como se a voz do Espírito Santo não fosse suficiente, ou então qualquer outra deliberação fosse necessária. Se o Senhor amaldiçoou e condenou por prioridade os artífices dessas coisas, dos quais ele amaldiçoa e condena os adoradores, ou seja, é uma obra sobre idolatria, tá? Ele está dizendo assim, por que eu vou recordar algo a mais? O que eu vou falar mais? Se a Escritura já condena o idólatra, não precisa mais falar, não precisa dizer mais nada. É isso que ele está dizendo, né? Tá bom. E o que tem a ver com só a Escritura isso? Porque ele diz assim, se a Escritura falou, tá falado. Tá falado. E o que tem a ver com só a Escritura? Não tem é um non sequitur, a conclusão não se segue, né? E depois tem uma outra que, acho que é a última que eu vou citar, que acho que é até a melhorzinha. Mas também fora de contexto, né? É um que ele cita contra a escola de Hermógenes, né? Então assim, ele diz assim, mostre-nos se o que a escola de Hermógenes ensina está escrito. Se não está escrito, trema em vista do anátema fulminado contra aqueles que acrescentam a Escritura.
ou tira alguma coisa dela. Está contra Hermógenes 22. Então aí o protestante lê isso aqui, mostra se o que ele ensina está escrito, né? Tem que estar na escritura. Gente, não é isso. Tem que ler o contexto. Qual que é o contexto? A escola de Hermógenes, ela ensinava erroneamente que Deus teria criado todas as coisas a partir de uma matéria pré-existente. E os católicos, ele ensinava que Deus teria criado ex nihilo, do nada, né? Então, Deus criou tudo a partir do nada. E Hermógenes falava que não, que tinha uma matéria pré-existente que dali vinha o universo, né? Então ele está disputando contra isso. E para fundamentar isso aí, Hermógenes distorcia a passagem do Gênesis. O próprio Tertuliano explica, pouco antes. Olha lá. Eles encontraram a oportunidade, como é habitual entre os hereges, de distorcer o significado claro de certas palavras. Por exemplo, desde o início, ou princípio, né? Quando Deus criou o céu e a terra, eles interpretarão como se isso significasse algo substancial e corporificado, a ser considerado como matéria. Nós, porém, insistimos no significado adequado de cada palavra e dizemos que principium significa começo, sendo um termo adequado para representar coisas que começam a existir. Então aqui é a disputa que eu estava contando para vocês, né? E aí lá na frente ele fala, mostre-nos se o que a escola de Hermógenes ensina está escrito. Ou seja, ele vê que Hermógenes está partindo da escritura para provar sua tese, né? E que ele acrescenta à escritura essas informações, que tinha matéria, um monte de coisa, né? E Tertuliano simplesmente diz, olha, então mostra, não está escrito que tem essa matéria, né? Mas porque Hermógenes estava provando ou defendendo a tese dele a partir do Gênesis. Então ele só pede a prova textual. Não quer dizer que o padre só aceitava o texto como autoridade. Bom, com esse último argumento, né, eu creio que vocês tenham percebido. Geralmente as passagens são citadas fora de contexto, né, são recortes de passagem para tentar maquiar e dizer que os padres da igreja defendiam só a escritura. Quando você vai a um estudo mais aprofundado, um estudo que vê o contexto das coisas, você percebe que não, né? E principalmente lendo todos os escritos do padre, como nós fizemos aqui. É uma leitura que, no meu entender, mais completa. E nós vamos ficando por aqui no vídeo de Tertuliano. Também convidamos você a ver os outros vídeos dos padres. Obrigado pela sua atenção aqui e até logo.